Olá, gente bonita! Sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo, dia do Senhor. O Evangelho de Lucas, a passagem proposta para hoje, nos convida a fazer uma experiência com Jesus ressuscitado. Pedro e os outros apóstolos fizeram essa experiência. Tocaram na carne do Senhor. Hoje, depois de 2000 anos daqueles eventos, também nós podemos tocar no Senhor, de um modo espiritual, através da Santa Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os dois discípulos de Emaús reconheceram Jesus ao partir o pão. Então eles saíram correndo para anunciar aos outros apóstolos tudo o que tinha acontecido. Eles correram com grande entusiasmo, porque naquele momento o luto tinha dado espaço à alegria. O exílio existencial já não mais existia. Se sentiam livres. Os seus olhos viram a luz da ressurreição. Por isso que eles correm. Uma corrida na fé, na esperança. E era necessário comunicar aquilo aos outros. Enquanto eles estavam lá falando para os apóstolos, o próprio ressuscitado entrou naquele lugar e disse: "A paz esteja convosco." Jesus oferece a paz. É um Deus que bate à porta da tua casa e quer entrar para oferecer este grande dom a você, à tua família, às pessoas que estão próximas de ti. O dom da paz. Ele vem como um amigo verdadeiro, fiel, sorridente, de braços abertos. E quando o acolhemos, somos tomados por uma grande serenidade, pois o Senhor
nos quer bem, principalmente aqui no interior, na alma, na mente. Esse é o seu grande desejo. Jesus, para mostrar aos discípulos, a apóstolos, que ele não era um fantasma, e assim dissipar toda a dúvida dos discípulos, o que ele disse? Tocai em mim. E depois, tendes alguma coisa para comer? Tocar e comer. Estas duas coisas sempre acompanharam Jesus, também e principalmente antes da sua morte. Tocar, ele tocava nas pessoas e deixava as pessoas tocarem nele. Era uma forma de envolvimento, de carinho, de acolhida. Ele comia, sentava-se à mesa com os pecadores, para dar a eles dignidade, pois aqueles pecadores nunca tinham encontrado alguém tão maravilhoso como Jesus. E o Senhor, à mesa, olhava nos olhos, falava palavras edificantes, dizia coisas enormes para o crescimento daqueles homens e mulheres. Depois, Jesus disse aos discípulos: Vós sereis testemunhas da minha morte e da minha ressurreição. Notem bem, o Senhor não disse: Vós sereis pregadores doutrinários. Existe uma diferença. O pregador é aquele que, com as suas palavras, faz de um certo modo proselitismo e tenta colocar as pessoas dentro da forma da sua perspectiva. Já a testemunha é diferente. Ela relata aquilo que ouviu, viu e sentiu e transmite fielmente isso aos outros. Portanto, somos chamados a testemunhar Jesus Cristo. E isso acontece quando nós temos o seu jeito, a sua ternura entre nós. E para isso é necessário a força do Espírito Santo. Em tempos antigos, Deus comunicava, falava com o seu povo, aos nossos patriarcas, Abraão, Moisés. Era um Deus que estava sobre nós. Quando chegou Jesus Cristo, nós notamos que é um Deus que caminha conosco, ele está no nosso meio. E agora, neste tempo, neste ano de 2024, é o tempo da igreja. Portanto, é o tempo que Deus está em nós, através da ação do seu Espírito. Meu irmão, minha irmã, um bom domingo. Que Deus te abençoe, te ilumine. Uma excelente semana. Um forte abraço. Salve Maria Imaculada.